O desmatamento e as mudanças climáticas colocaram a Organização Mundial da Saúde em alerta para a ameaça de uma nova pandemia. Para os cientistas, a presença de seres humanos em áreas até então inabitadas, como florestas, ela pode provocar o surgimento de doenças causadas por vírus ainda desconhecidos. Preocupante, né? Aqui no Brasil, a ocupação da floresta amazônica e o avanço das cidades sobre áreas de Mata Atlântica são motivos de preocupação. O mundo está ameaçado e o inimigo é invisível. Para os cientistas, o desmatamento fez com que homens e animais avançassem para áreas até então inabitadas. E isso provocou a perigosa circulação de vírus e bactérias. Essas frentes de desmatamento sempre colocam as pessoas em contato muito próximo com animais que carregam agentes causadores de doença, chamados patógenos, que a gente não conhecia antes. Então, criando novas doenças para as pessoas. A Organização Mundial da Saúde, em um relatório de 120 páginas, acredita que o vírus da Covid-19 passou de um morcego para um ser humano. E o primeiro contato teria sido numa feira em Wuhan, na China. A transmissão entre homem e animal não é incomum, muito menos coisa do passado. A Índia luta neste momento para conter um vírus que provavelmente foi transmitido por morcegos. O estado de Kerala, no sul do país, chegou a fechar escolas e instituições públicas depois do registro de 2 mortes. Todos os casos estão sendo monitorados. A doença ataca os pulmões e provoca dores de cabeça intensas. A transmissão é por contato com pessoas ou superfícies contaminadas. Ainda não foram desenvolvidos remédios ou vacinas contra o vírus Nipah. E quem contrai a doença tem poucas chances de sobreviver. No mundo conectado, em que os deslocamentos de um ponto ao outro do planeta são feitos milhares de vezes, o tempo para que uma doença se espalhe não demoraria muito. Impedir que os vírus se alastrem é um desafio, mas não é o único. As mudanças climáticas que afetam as temperaturas e acentuam os desastres naturais também são responsáveis pelo início de um processo silencioso e assustador: o derretimento das geleiras no Ártico. Isso pode fazer com que vírus inativos pelas baixas temperaturas por milhões de anos voltem a ameaçar os seres humanos. É o caso do vírus encontrado por cientistas franceses na pele e no estômago de um mamute já extinto. Preso ao gelo da Sibéria há 48 milhões de anos, ele foi descongelado em laboratório e infectou uma ameba. Segundo os pesquisadores, o chamado vírus zumbi também poderia infectar o homem. Ainda não é possível saber o potencial para causar doenças e mortes. Os estudos ainda estão em andamento e num ritmo que precisa ser acelerado. Em um mapeamento publicado pela revista científica Nature, a América Latina aparece com o maior desconhecimento sobre vírus e bactérias em circulação. O destaque fica para o trecho entre a Colômbia e o Rio de Janeiro, onde a presença humana avança pela floresta amazônica e a Mata Atlântica. Pelas projeções, o Brasil corre o risco de se tornar o berçário de uma nova epidemia. Nesse cenário, o Rio de Janeiro aparece em destaque. Segundo os cientistas, o avanço de ocupações irregulares em áreas de mata é um dos principais motivos, por causa do risco do aparecimento de algo inesperado ou ainda desconhecido. A Organização Mundial da Saúde emitiu um alerta. Os países precisam investir em pesquisas e se preparar. A nova possível enfermidade é chamada pelos cientistas de doença X, um nome fictício, mas uma ameaça real. Eu acho que o conceito de saúde única, em que a saúde da humanidade depende da gente compreender a saúde dos animais, depende da gente compreender que o meio ambiente deva ser preservado e que a gente precisa ter ações de vigilância integrada para que possamos estar preparados para a doença X. A doença X foi incluída na lista de prioridades da Organização Mundial da Saúde e agora figura ao lado de outras, como a Covid-19 e o Ebola, que mataram cerca de 7 milhões de pessoas em todo o mundo nos últimos anos. Estar preparado é importante. E conhecer
esses vírus que estão nesses animais faz parte de estar preparado. Mas melhor do que estar preparado é evitar que isso aconteça. Deixa a floresta onde ela está, deixa os animais onde eles estão e a gente consegue desenvolver economia sem precisar destruir o nosso capital natural. Se a epidemia da Covid deixou o mundo paralisado e com medo, novas ameaças podem ser ainda mais fatais para a humanidade.